vocês? Um grande abraço de muitas saudades que eu estou de vocês. Hoje nós estamos aqui porque vamos iniciar a nossa EBF, Escola Bíblica de Férias. Quem diria que a gente teria uma escola bíblica de férias em meio a essa pandemia, não é mesmo? Eu espero que vocês estejam aí se cuidando, eu estou aqui me cuidando também. Mas agora nós podemos, eu aqui e você aí, conversarmos um pouquinho sobre a nossa história da EBF. Então a nossa EBF, como vocês viram no convitinho de vocês, vai falar sobre a vida de uma pessoa muito importante para nós que somos cristãos. Ele foi um homem, um servo de Deus, um apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo. Ele escreveu muitas cartas e essa nossa EBF está aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito das cartas que Paulo escreveu. Hoje em dia a gente quase não manda carta, não é mesmo? Raramente a gente sabe o que é uma carta ou a gente recebe uma carta de alguém. Eu, por exemplo, recebo cartas assim, ó, cartas do banco. Me mandam cartas do banco, cartas com contas. Dificilmente alguém hoje em dia, para conversar com alguém, se utilize das cartas. Mas há muitos anos atrás, quando não havia nem telégrafo, nem telefone, nem celular, nem computador, a única maneira que as pessoas tinham para matar as saudades daqueles seus queridos que estavam longe era escrevendo cartinhas, dando as notícias. Então as pessoas só conseguiam saber notícias dos seus parentes, dos seus amigos distantes, através das cartas. E na época do apóstolo Paulo também. Ele fez diversas viagens que nós vamos ver ao longo da nossa EBF. E durante essas viagens ele conheceu muita gente, muitas pessoas. Pessoas boas e pessoas que não eram tão boas assim. Ele passou por muitas tribulações. Mas ele, em cada um desses lugares por onde ele passou, ele deixou muitos amigos. E ele deixou igrejas formadas. E essas igrejas precisavam ser ensinadas. Como é que Paulo ia ensinar se ele estava longe deles? Então ele fez isso muitas vezes através das cartas que ele mandava. Sabem que até carta para dar puxão de orelha ele mandou? Pois é, às vezes algumas igrejas faziam umas coisas que não eram muito boas, que não eram aprovadas, que eram pecado contra Deus. E Paulo teve que escrever a essas igrejas, advertindo e chamando a atenção deles, porque eles estavam agindo em pecado, estavam em pecado. Então Paulo foi duro algumas vezes ao chamar a atenção de algumas igrejas. E Paulo escreveu dizendo tudo o que ele sentia por aqueles irmãos que estavam longe, e em muitas de suas cartas ele dizia que estava com saudade, que ele gostaria de poder vê-los face a face, mas que no momento não estava podendo fazer isso. Como eu disse, Paulo foi uma pessoa perseguida também, por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho. E vocês sabem que mesmo preso em cadeias, ele escreveu essas cartas. Algumas cartas ele escreveu das cidades por onde ele passou. Outras cartas ele escreveu até mesmo da cadeia, da prisão. E ele escreveu para igrejas inteiras, para grupos de igrejas inteiras. Então essas cartas tinham que ser abertas, tinham que ser lidas para aquelas pessoas todas tomarem conhecimento dos ensinos de Paulo, daquilo que Paulo queria dizer a elas. E também Paulo escreveu para pessoas em particular. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho a respeito dessas cartas que Paulo escreveu. Na época de Paulo, as cartas não eram como hoje. Hoje a gente escreve uma carta, põe no envelope, aqui atrás a gente coloca o remetente, somos nós que estamos mandando. Aqui na frente a gente coloca para quem nós estamos mandando. A gente coloca a carta dentro do nosso envelope,
cola para ninguém abrir a carta e põe no correio. O correio carimba, põe selo e essas cartas vão para o seu endereço. Naquela época, na época de Paulo, as cartas eram escritas em rolos. Olha, a gente pode ver aqui no desenho. Então eram escritos de rolos de papiros, rolos de material de folhas, né, que eram feitos com folhas das plantas. Era dessa forma, ainda não tinha o papel como nós conhecemos, ainda não tinha imprensa. Então eles escreviam usando uma pena, molhavam na tinta, escreviam as suas cartas, enrolavam aquelas cartas, aqueles rolos, punha no seu alforje, porque não era mochila, na época não era mochila, e entregava para as pessoas que iam entregar essas cartas aos outros, às igrejas, aos seus destinatários. Então Paulo fazia assim. E Paulo, a gente quando abre a Bíblia, nós temos tanto a história do apóstolo Paulo no livro de Atos, como nós temos também aqui escritas todas as cartas que Paulo mandou. Então não era uma carta secreta, era uma carta que todos podiam ler. E até mesmo eu e você hoje podemos ler essas cartas e aprender muito com essas cartas e aprender muito com essas pessoas para quem Paulo mandou essas cartas. Então nós temos cartas aqui a diferentes igrejas no Novo Testamento. E Paulo costumava começar a sua carta sempre do mesmo jeitinho. Hoje, quando eu vou escrever para alguém, eu sempre começo uma carta, né? Queridos ou querida mamãe, como você está? Espero que você esteja bem. E eu começo sempre com querida mamãe. E no final eu me despeço. Um abraço. Até mais ver. Espero vê-lo logo. É assim que a gente escreve cartas. Mesmo quando a gente escreve nos nossos e-mails. Ou até mesmo no WhatsApp. Nós dizemos tchau para as pessoas. Nós cumprimentamos as pessoas. E Paulo fazia assim. Paulo fazia saudações às pessoas. Paulo cumprimentava as pessoas. E Paulo começava as suas cartas do mesmo jeito. E terminava de forma semelhante. Como é que Paulo escrevia ou começava as suas cartas? Então nós anotamos aqui como Paulo escrevia as suas cartas, as suas diferentes cartas. Então ele sempre começava as suas cartas da seguinte forma. Paulo, então ele se identificava. Paulo, chamado pela vontade de Deus. Então Paulo era um vocacionado, Paulo era um chamado de Deus para ser apóstolo. O apóstolo é aquele que leva as boas novas. E Paulo levou as boas novas a todos esses povos aos quais depois ele escreveu cartas. Apóstolo de Jesus Cristo. Então as boas novas são as boas novas de Jesus Cristo. Paulo escreveu aquelas pessoas que ele havia deixado em diferentes locais, cristãos em diferentes locais, cristãos que amavam a Cristo, porque já tinham ouvido a palavra do Evangelho através dos lábios de Paulo e de todos os discípulos. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou os seus discípulos aqui com a responsabilidade. Lá no finalzinho dos evangelhos, Jesus diz o seguinte: toda autoridade me foi dada. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Então, os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos sabiam que tinham o grande compromisso de não guardar a boa nova para si, mas de levar as boas novas a todos os povos. Logo no comecinho do livro de Atos, diz que a igreja receberia o poder do Espírito Santo para ser testemunha. Testemunha é alguém que fala a respeito de alguma coisa, que presenciou, que viu, que sabe, para ser testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Durante a nossa EBF, nós vamos ver que Paulo viajou muito e aconteceram muitas coisas nas viagens de Paulo. E nós vamos ver que ele constituiu igrejas em todos os lugares por onde ele passou, na Ásia Menor, que nós vamos conhecer nas nossas próximas
lições da EBF. Hoje vamos falar muito especialmente do carinho de Paulo ao final da sua vida, escrevendo as cartas. Algumas ele escreveu, como eu já disse, viajando, outras ele escreveu até mesmo da prisão quando ele estava em Roma. E aí ele escreveu para os seus queridos, e essas cartas deveriam ser lidas por todos, para que todos pudessem aprender e ouvir e saber do amor de Jesus por cada um de nós.